Então vamos para o próximo. O próximo será apresentado pelo Samuel Felipe dos Santos, da Unifesp. Parameter Sharing in Budget Aware Adapters for Multi-Domain Learning. Então, Samuel, você tem aí 15 minutos para apresentar. Oi, bom dia. Meu nome é Samuel, eu sou da Unifesp e eu vou apresentar o trabalho que eu venho desenvolvendo, que é Parameter Sharing in Budget Aware Adapters for Multi-Domain Learning. O aprendizado profundo tem trazido grandes avanços para a área de visão computacional, né, sendo usado em diversos domínios, como de aplicações como imagens médicas, direção autônoma, vigilância rodoviária, entre outras. Aqui a gente tem uma imagem, né, de uma rede neural convolucional sendo usada para classificação de objetos, no caso. Só que, no entanto, né, esse aumento de desempenho geralmente vem acompanhado de arquiteturas cada vez mais profundas. E por serem mais profundas, elas têm um custo computacional mais alto e também uma maior quantidade de parâmetros, que acaba dificultando a aplicação delas em ambientes com recursos computacionais limitados. E também a cada novo modelo, a cada nova tarefa ou domínio é necessário um novo modelo com novos parâmetros. Agora, né, uma das maneiras de se lidar com isso é o aprendizado em múltiplos domínios, né? Apesar dos domínios serem diferentes, é possível que eles compartilhem padrões visuais intermediários. Daí vem a ideia principal do aprendizado em múltiplos domínios, que é você ter um único modelo que pode ser aplicado em diversos domínios de imagens diferentes. Eles buscam evitar o esquecimento catastrófico, que é quando você aprende um novo domínio, você esqueceu o domínio anterior, e a ideia é que a maioria dos parâmetros da rede seja compartilhado entre todos os domínios. Você tem apenas um pequeno conjunto de parâmetros específicos de cada domínio. Aqui a gente tem, né, uma imagem mostrando diversas abordagens para aprendizado em múltiplos domínios. A gente tem, né, um modelo pré-treinado, que geralmente é numa base de dados grandes, como, por exemplo, a Imaginet, e esse C está representando os parâmetros, né, da rede. Daí, essa rede é adaptada para novos domínios, e daí a gente tem as diferentes abordagens. A abordagem padrão, que é a primeira que está sendo mostrada aqui, a gente tem os parâmetros do modelo pré-treinado com uma pequena quantidade de parâmetros que são específicos do domínio, que é representado por esse traço preto, no caso. Agora, falar sobre o BA2, né, o Budget Aware Adapters, que foi o trabalho da literatura, que foi o ponto inicial da nossa abordagem. Uma limitação desses métodos de aprendizado de múltiplos domínios é que a complexidade computacional deles é no máximo igual ao dos modelos base. Também a quantidade de parâmetros deles é sempre um pouco mais alta do modelo base, porque como elas mantêm, né, o modelo base inteiro, como a gente viu na imagem anterior. Então, elas não conseguem se adaptar muito bem às limitações do hardware. A ideia desse artigo aqui, do Budget Aware Adapters, foi, né, criar esses módulos que são adicionados às camadas de convolução. Eles são máscaras binárias, né, e por meio deles, eles selecionam os canais de entradas que vão ser usados em cada domínio. E a quantidade de canais que eles selecionam é definido por um orçamento que é escolhido pelo usuário. Só que uma limitação desse método é que ele não garante que os mesmos canais vão ser usados para cada domínio. Então, pode ser que os domínios diferentes escolham canais diferentes, e para você poder fazer a predição em todos os domínios, você vai ter que manter os parâmetros da rede inteira na memória, caso, como é ilustrado aqui no Budget Aware Adapters, aqui, o BA2. Ele tem o budget, né, o orçamento de 50%, então apenas 50% dos parâmetros são usados em cada domínio, só que eles podem ser parâmetros diferentes para cada domínio. Então,
para conseguir predizer em todos os domínios, você vai ter que manter todos os parâmetros na memória, no caso. Aí vem a nossa abordagem, né? A nossa estratégia seria encorajar, né, diferentes domínios a usarem os mesmos filtros convolucionais, né? Para isso, a gente adicionou uma função de perda, a gente adicionou uma função de perda às funções que já eram utilizadas, né? Que é uma perda de compartilhamento de parâmetros. E dessa maneira, os parâmetros que não forem usados por nenhum dos domínios podem ser removidos da rede, o que reduz a quantidade de parâmetros dela. E aqui, no caso, seria o último desenho aqui, que é a BA2 with Parameter Sharing. A gente vê que também ele está respeitando o budget de 50%, só que eles tendem a usar um conjunto de filtros parecido para diferentes domínios. Então, no caso, essas partes em cinza, que seriam as que não são utilizadas, poderiam ser descartadas em tempos de teste, o que reduz a quantidade de parâmetros da rede. Aqui a gente tem uma visão geral do método também. A gente tem, né, os pesos do kernel, da camada de convolução. No caso, aí, aqui a gente tem as máscaras que indicam as máscaras para cada domínio, que indicam quais desses pesos vão ser utilizados. Aqui no fim, a combinação, né, dos pesos utilizados por todos os domínios são os que precisam ser mantidos no tempo de teste, né? E os demais podem ser descartados. E a nossa função de perda que a gente adicionou, ela, né, que está como parameter sharing loss aqui, ela incentiva o crescimento da intersecção entre essas máscaras. A gente incentiva que ela cresça até o limite do orçamento do usuário, definido pelo usuário. Agora, falar dos experimentos, né, a gente teve acesso a uma máquina na Universidade de Trento, com uma GTX 1080 Ti, e a grande maioria dos experimentos foram realizados em um nono supercomputador do Santos Dumont. Que no caso a gente usou principalmente a fila Sequana GPU Shared, que tinha as placas NVIDIA V100. E cada experimento que a gente rodava levava por volta de 2 dias para executar, né, cada configuração. Então foi essencial para o desenvolvimento do trabalho, porque eram muitos experimentos. E a gente trabalhou com esse desafio, no caso, o Visual Decathlon Challenge, que é uma combinação de 10 conjuntos de dados. E a ideia é ter um desempenho bom em todos eles. Aqui, no caso, está o nome de cada conjunto de dados e a quantidade de dados de treino de cada um deles. E no caso da Imaginet, não está listado porque foi utilizado o modelo pré-treinado. Aqui tem as configurações do treino, que a gente usou a rede Wide ResNet 28 como base, né? Em cima delas são aplicadas as máscaras. O experimento é executado por 68 épocas, com mini batch de 32. Os pesos da rede são congelados, com exceção das máscaras e do classificador, que são treinados, no caso. As métricas de desempenho de classificação que a gente usou, né, para avaliar foi a acurácia em cada domínio e a acurácia média em todos os domínios. E o S-Score, que é uma medida do próprio Visual Decathlon Challenge, que tenta balancear o desempenho em todos os domínios e sempre comparando com um baseline. E as métricas de custo computacional que a gente utilizou foi a quantidade de parâmetros, a complexidade computacional, que é a quantidade de operações que a rede realiza numa predição, o SP, que é o S-score, dividido pela quantidade de parâmetros, e o SO, que é o S-score dividido pela quantidade de operações, né, que é a complexidade computacional. E essas medidas são apresentadas em relação ao baseline, né? E aqui são os resultados que a gente obteve. No caso, aqui eu estou mostrando a acurácia em todos os domínios, e depois a acurácia média em todos os domínios, e na última coluna o S-score.
como pode, e eu estou comparando com a BA2 original, que foi o método que a gente usou como base, e nessa segunda divisão aqui está o nosso trabalho, que é a BA2 com adição de compartilhamento de parâmetros entre os domínios. E esse beta aqui são os diferentes orçamentos, né, que foi definido pelo usuário. No caso, a gente testou 4 orçamentos diferentes. Como dá para ver, a gente teve uma pequena queda em acurácia, em S-score, no caso, e isso se deve principalmente pelas bases menores, né? Como, por exemplo, a Aircraft, a Flowers e a UCF, por exemplo. E aqui eu estou mostrando os resultados, uma tabela com as métricas de custo computacional, né? Complexidade computacional, quantidade de parâmetros, o S-score, o SO e o SP. Aqui dá para ver, né, que o nosso método, apesar de ele ter uma acurácia um pouco pequena, quando a queda que a gente obteve em quantidade de parâmetros foi consideravelmente maior do que a queda em acurácia, por exemplo, né? Isso dá para ver pelas medidas do SP, por exemplo, que a nossa, para os orçamentos mais restritos, o nosso modelo conseguiu melhores resultados do que o experimento, do que o modelo baseline, né, o original. E também dá para ver em relação à quantidade de parâmetros, né, que o nosso é um dos únicos experimentos, das únicas abordagens dessa área que né, faz o multi-domain learning e consegue reduzir a quantidade de parâmetros da rede ao mesmo tempo. E aqui a gente fez uma análise, né, para ver o que era compartilhado, né, o que era compartilhado entre os budgets diferentes. E essa tabela aqui mostra que os pesos que são descartados, que no caso é essa esparsidade, né, que são a quantidade, a porcentagem de pesos que é descartado, mostra que os diferentes budgets descartam uma porcentagem grande dos mesmos pesos, no caso. Isso mostra que, né, existem pesos na rede que seriam menos importantes para o desempenho geral do método. Agora, falar um pouco das conclusões, né? A gente desenvolveu um método para aprendizado em múltiplos domínios, que tem um orçamento para recursos computacionais, né? Que é definido pelo usuário. E a gente incentivou o compartilhamento de peso entre os diferentes domínios. E isso resultou em um desempenho competitivo com o estado da arte e com uma boa troca entre acurácia e custo computacional. Agora, como trabalhos futuros, a gente pretende testar diferentes estratégias para compartilhar parâmetros, utilizar outros modelos como base, outros conjuntos de dados, benchmarks, e aplicar em outros domínios de dados, né, como, por exemplo, imagens de satélite, etc. Nós gostaríamos de agradecer à Unifesp, à UFES, à Universidade de Trento, o INPE, a CAPES e o LNCC por tornar possível o desenvolvimento desse trabalho. Aqui são as referências, no caso, e obrigado pela atenção e deixaria abrir para perguntas agora. Samuel, muito obrigado pela apresentação, parabéns pelos excelentes resultados. Então, vamos aqui para a pergunta do Dr. Valdivino. Teve alguma motivação para escolher a Wide ResNet 28? Então, a motivação foi que a grande maioria dos trabalhos que a gente usou, que vem nessa linha na literatura, também estão usando ela, no caso. Então, a gente, por exemplo, o BA2 que eu citei e outros trabalhos também que eles comparam. Então, para ter uma comparação direta, né, no desempenho, a gente utilizou a mesma rede. Mas, em teoria, esse método das máscaras poderia ser aplicado em outras redes também. A gente deixou como trabalhos futuros, no caso, né? Legal. Eu tenho uma pergunta também,
uma observação, né? O aumento de dados na sua análise, no seu trabalho aí, como que você acha que poderia ser aplicado? Então, a gente usa, no caso, aumentos de dados padrão, no caso, né, que seria o recorte, uma janela aleatória e o flip em alguns datasets em que isso não é prejudicial. Agora, outros aumentos de dados seria interessante aplicar, no caso, para os datasets pequenos, né? Legal. Bom, Samuel, muito obrigado, então, pela apresentação, pela participação.